Olá pessoal, tudo bem? O tema que o grupo Harmonia e Paz dos Santos escolheu para esse novo ciclo de vídeos é auto-obsessão. É um tema bastante amplo também, que daria até um curso falar sobre esse tema, então eu resolvi pegar alguns tópicos que eu acho pontos essenciais. Toda vez que eu falar de auto-obsessão e de auto-assédio, entendo como sinônimos. Obsessores e assediadores enquanto sinônimos também. E consciências e espíritos também como sinônimos. E aí vamos lá ao nosso tema. Qual que é a definição de autoassédio ou de autoobsessão? O autoassédio é a condição da consciência emocional, intelectual e energeticamente predisposta a se molestar, se desequilibrar, com insistência patológica sobre si mesma, na maioria das vezes sem autopercepção. Ou seja, a gente fica produzindo pensamentos e sentimentos ou emoções que são poluidores da nossa consciência, pensamentos tóxicos e emoções tóxicas. E isso é que vai nos desorganizando enquanto consciência. E aí vem um item que é interessante. Alguém já se sentiu vítima de obsessores? Lá no centro, eu trabalho no grupo espírita, Harmonia e Paz, no GEPS. E às vezes é relativamente comum a gente ver isso. Tem pessoas que vêm se sentindo vítima de obsessores externos. E até mesmo eu lá no meu começo, quando eu comecei a estudar isso, eu não entendia muito bem como é que era essa dinâmica. Mas entendam que ninguém é vítima de obsessores. Ninguém é vítima de um assediador. Todos os obsessores e assediadores externos, eles têm o link através dos nossos processos auto-obsessivos. Nós primeiro nos obsediamos, nos auto-assediamos. E aí nós abrimos as portas para que consciências patológicas se liguem aos nossos pensamentos patológicos e às nossas emoções patológicas. É assim que funciona. Então, vamos deixar claro que ninguém é vítima de obsessores. Ninguém. Eu vou colocar aí na tela para vocês um quadro de autoassédio. Como que nós nos autoassediamos? Nós nos autoassediamos através de poluentes conscienciais. Ou seja, de pensamentos tóxicos e de emoções tóxicas, e aí nós qualificamos mal as nossas energias. Então, quais são os pensamentos que são autoassediadores? Poder, mando, julgo, devaneios e fantasias mentais, a gente fica naquela viagem na maionese mental, preguiça. Preguiça é o oposto da vontade. Lembra lá no último vídeo que eu falei que eu penso que vontade é um dos maiores propulsores da nossa evolução, um dos maiores atributos da nossa consciência, a vontade. Preguiça é o oposto da vontade. Procrastinação, isso é empurrar com a barriga, deixar para depois, a gente vive fazendo isso. Controle, o controle do ambiente ou de pessoas. Esse é um mecanismo de defesa do ego. Eu tenho que controlar o ambiente e as pessoas porque eu não sou seguro de mim mesmo. Então eu preciso ter esse controle para ter maior segurança. Egocentrismo, a pessoa que só pensa nela mesma. Pensamentos obsessivos ou monodeísmos, a pessoa que só fica pensando naquilo o tempo todo, uma ideia fixa. E ela não consegue, ela fica martelando aquela ideia o tempo todo. Vícios de qualquer ordem, qualquer tipo de vício. Isso está ligado aos pensamentos obsessivos ou monodeísmos. Antiética, que é o oposto da ética e dos valores morais. Crenças fechadas ou neofobia, o medo do novo. A pessoa se fecha numa crença e acha que aquilo lá é a verdade absoluta do universo e não aceita opiniões de terceiros, ela fica com aquela crença fechada. Por exemplo, até hoje, em 2020, existem pessoas que acham que a Terra é plana, em pleno 2020, e não são poucas pessoas, são milhões de pessoas no mundo inteiro que acreditam nisso, que a Terra é plana. Então, a pessoa se fecha naquela crença e não aceita novos pensamentos. Dogmatismos e misticismos. Isso pode ser no campo religioso ou não, pode ser no campo político, das filosofias. A pessoa com dogmatismos e misticismos.
e também que às vezes pratica rituais, vamos supor, por exemplo, dentro do campo religioso. Até hoje, em 2020, existem religiões que praticam sacrifício de animais e rituais com sangue. Pasmem, existe isso em 2020. Isso é um negócio que vem lá de milênios atrás e a gente continua praticando isso até hoje. Evocações. Evocações pode ocorrer por diversos processos emocionais, mas é evocar outras consciências. Também é um processo muito patológico que é muito autoassediador e que abre muitas portas para assédios externos. Emoções. Medo, raiva, ódio, frustração, tristeza, vitimização, mágoas, culpas, inveja, carências, mau humor, irritação, ansiedade, ciúmes. E aqui a lista vai embora, né? Porque a gente é muito pródigo em produzir emoções patológicas. Vejam, aqui eu estou colocando, não estou fechando a lista, tá? Aí aqui a lista vai embora porque a gente produz muito esse tipo de energia, né? E aí como é que as nossas energias ficam qualificadas quando a gente tem esse conteúdo de pensamentos, de emoções? Elas são energias reativas. Porque esse conteúdo emocional, ele é típico dos chakras inferiores, dos 3 chakras inferiores, que são de energias reativas. É sempre em resposta ao ambiente, em resposta ao externo, em resposta a pessoas. A gente reage ao ambiente e às pessoas com essas energias, baseado no externo. São energias desarmônicas, desequilibradas, instáveis, nosográficas e densas, energias muito densas. E aí um item muito importante da gente entender é que todo o nosso conteúdo emocional ele se encontra de forma latente dentro de nós. Todos esses bolos emocionais e mentais, não vou falar que a gente possui todos esses, aí vai da individualidade de cada um tem um conjunto desses também chamados de traços fardos, são fardos porque são realmente muito pesados, então cada um tem um conjunto desses traços e eles se encontram de forma latente dentro de nós. Lembrem-se, nós só podemos manifestar aquilo que possuímos internamente. Deixa eu dar um exemplo. A gente tem muito costume de falar que tal pessoa me irrita, tal pessoa me deixa triste, tal pessoa me magoou. Mas eu penso que isso não é possível. Por quê? O gatilho externo, no caso foi uma pessoa, ele apenas fez manifestar aquilo que eu já possuía internamente. Essas emoções já estavam, e esses pensamentos negativos já estavam de modo latente dentro de mim. Aí, através de um gatilho externo, simplesmente transborda, simplesmente vem à tona. Vamos pegar 2 pessoas de comportamentos diferentes. Um que eu acredito que seja um exemplo de comportamento. Chico Xavier. Pensem no Chico Xavier enquanto pessoa muito pacífica, pessoa carinhosa, pessoa amorosa, exemplo de trabalho, de esforço, exemplo de valores éticos e morais. Como é que era o comportamento dele? Estou pegando uma figura pública, né? Então fica mais fácil de ser visualizada, né? E uma pessoa que eu penso que seja um exemplo de comportamento. E agora peguem uma pessoa comum da nossa sociedade. Então, vamos pegar uma mesma situação, exatamente uma mesma situação. Um exemplo corriqueiro, um exemplo de trânsito. Vamos supor que eu estou lá dirigindo o meu carro, vem alguém e me fecha. E aí, por exemplo, essa pessoa me xinga, faz alguma coisa que não é muito legal, é agressiva, enfim. Qual que é a minha manifestação? Qual que é a minha reação a esse estímulo externo? Se eu tenho esse conteúdo patológico de emoções e de pensamentos patológicos, como é que é a minha manifestação? Que é a da grande maioria da nossa sociedade. Não é muito interessante. Eu vou ficar irritado. A maioria das pessoas vai ficar no mínimo irritada. Tem pessoas que vão xingar de volta. E se pegar uma pessoa mais patológica, ela pode até partir para agressão. A gente vê isso na TV, não vê? Lá nos noticiários. Isso acontece. Agora vamos pegar exatamente a mesma situação. Como é que seria a resposta do Chico Xavier? Vocês veem o Chico Xavier ficando irritado, ficando magoado, ficando agressivo? Vocês veem isso nele? Como é que será que seria a resposta dele? Eu penso que não. Que ele manteria toda aquela paz e aquela plenitude e aquela mansidão
que é típica dele, né? Pelo que a gente viu, pelo que eu conheci dele. Então, o que mudou aí? Mudou a situação? Mudou a adversidade? Não, a adversidade não mudou, a situação externa não mudou. O que mudou? Mudou a consciência, mudou o nível de consciência, o grau evolutivo da pessoa que mudou. Então, no meu ponto de vista, nós só podemos manifestar aquilo que possuímos internamente. Então, dito tudo isso, é necessário que nós nos responsabilizemos por aquilo que pensamos e por aquilo que sentimos. Muitas vezes, nós queremos culpar terceiros pelo aquilo que sentimos e pelo aquilo que pensamos. Deixa eu dar um exemplo. Fulano ou fulana fez isso comigo. Fulano ou fulana me magoou. Fulano ou fulana acabou com a minha vida. E quando a gente faz isso, a gente tira a responsabilidade daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, a responsabilidade da nossa vida e delegamos para terceiros. E aí quem poderá resolver essa nossa situação? O outro. Só que o outro não vai resolver a nossa situação. Então, o primeiro passo é a gente assumir a responsabilidade pelo que pensamos e pelo que sentimos. Esse é o primeiro passo. A gente vive sempre querendo culpar o outro. Antes, na antiguidade, era o demônio que era o culpado pelas nossas infelicidades, pelas nossas dificuldades, pelas nossas raivas, pelas nossas doenças, pelas nossas tristezas. Era o demônio, os reis. Hoje são os ETs, são as confederações intergalácticas, são os governos ocultos. A gente sempre quer terceirizar. O motivo é de nos sentirmos de uma forma inadequada. A gente nunca quer assumir que tem incompetências. Isso a gente não quer fazer. A gente quer delegar para o próximo. A gente nunca quer assumir que eu tenho uma série de dificuldades. As nossas dificuldades é culpa do próximo, é culpa do outro. Da mesma forma, nós terceirizamos a nossa evolução. O outro é que vai me curar, o outro é que vai me libertar, o outro é que vai me livrar dos meus sofrimentos, o outro é que vai me salvacionar. É o salvacionismo, é sempre baseado no externo. Quando toda a responsabilidade das nossas vidas é nossa. E agora, como é que a gente faz o nosso autodesassédio? Como é que a gente se desassedia da gente mesmo? Produzindo bons pensamentos e bons sentimentos. Aí nós iremos entrar numa harmonia do ser, também chamado de ortopensenes. Orto quer dizer correto, reto. Como é que são os pensamentos que levam ao autodesassédio? Vontade, que é o que eu acho que é um dos principais fatores para a nossa evolução. É o combustível da nossa consciência. Discernimento, a nossa capacidade de discernir, de escolher o que é bom, o que é ruim, o que presta do que não presta. Razão ou racionalidade, a nossa capacidade de raciocínio. Cognição, a nossa capacidade de aprendizado. Memória, a nossa capacidade de reter a informação. Organização, a nossa capacidade de organização. Ética, que são nossos valores éticos e morais. Abertismo consciencial, ou seja, estar aberto para o novo. Neofilia, estar aberto a novas ideias, aos novos conceitos. E altruísmo, pensar no outro, não só pensar em si, que é o egocentrismo, é altruísmo, pensar no próximo. E no campo dos sentimentos, que aqui existe uma diferença entre emoções e sentimentos. Os sentimentos são os que levam ao nosso padrão homeostático, né, de consciência. Amor, paz, serenidade, gratidão, compaixão, alegria, felicidade, benevolência, bom humor. Esse é o nosso melhor conteúdo. E como é que as minhas energias ficam qualificadas? Elas se tornam lineares, se tornam harmônicas, equilibradas, estáveis, rígidas, ou seja, limpas, e sutis. Isso é um item muito importante. Minhas energias ficam sutilizadas. Essa é a higiene consciencial do ser. Esse é o nosso foco, nossa busca enquanto ser. Deve ser baseado nesses pensamentos e nesses sentimentos. Eu penso nisso. Como é que se dá a opção pelo autodesassédio? Eu penso que se dá por dois itens essenciais. Primeiro, mudança de comportamento e segundo, qualificação das energias. Mudança de comportamento.
Eu penso que esse é um dos itens fundamentais, um dos pilares da nossa evolução. E como é que a gente vai mudando o nosso comportamento? O primeiro passo é mapear o nosso conjunto de traços negativos, também chamado de traços fracos, o nosso conjunto de traços positivos, ou de traços força, e o nosso conjunto de traços faltantes, dos positivos, logicamente. Esse conjunto de traços também se chama temperamento. Então todos nós temos um conjunto de traços positivos, negativos e faltantes, que ainda falta desenvolver. Faltante, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito organizada, então esse é um item que eu tenho que desenvolver. E aí, vamos fazer um exercício de escrita. Peguem uma folha em branco e dividam em 3 colunas. Coloquem lá traços positivos, traços negativos e traços faltantes. E aí, se vocês quiserem até pausar o vídeo para fazer esse exercício, podem pausar ou fazer posteriormente. Comecem a colocar todos esses itens, a se autoanalisar. Talvez vocês tenham visto que não é muito fácil fazer isso, porque a gente não consegue se enxergar muito bem. Não é muito fácil a gente determinar quais são os nossos pontos falhos, os nossos pontos positivos e o que falta a gente desenvolver. Não é muito fácil, pelo menos na primeira vez, vocês vão notar que é um pouco difícil de fazer isso. E por que é dificultoso? Por que é difícil da gente enxergar a nós mesmos? Eu penso que são principalmente por esses itens que eu vou citar. Um deles é processos de negação, dissimulação e autoimagem distorcida. Negação. Eu, uma pessoa que fala mal dos outros, maledicência? Não. Sabe que na minha vida inteira eu nunca falei mal do outro? A gente faz esse tipo de negação, né? A gente não quer se enxergar, essa é a verdade. A gente tem muita dificuldade de se enxergar. Dissimulação. Dissimulação é o que eu tenho de conteúdo negativo eu não vou deixar transparecer para o próximo, porque aí são mecanismos de defesa do ego. Eu não quero que o outro veja esse conteúdo negativo de mim. Não, eu não quero que isso aconteça. É do tipo quando você vai receber pessoas em casa, né? Você vai receber uma visita e você coloca a poeira para debaixo do tapete. A casa aparentemente está limpa, mas a sujeira está lá. Então a mesma coisa acontece. Você quer transparecer uma coisa para os outros, mas que na verdade não é o seu conteúdo de manifestação real. E autoimagem distorcida. Nós distorcemos o nosso conteúdo, isso para a gente mesmo. É uma mentira que a gente conta para a gente mesmo. Eu ser uma pessoa agressiva? Não, eu não me vejo como uma pessoa agressiva. Mas na realidade ela é agressiva. Então é uma historinha que a gente conta pra gente mesmo, distorcendo a nossa realidade. Um outro item que é muito importante: estamos em uma zona de conforto, um território conhecido por nós. E aí, quando a gente está nesse território conhecido por nós, a gente não quer fazer mudanças. Porque fazer mudanças quer dizer, vou ter que trabalhar, vou ter que me esforçar. Fazer mudança de comportamento dá trabalho. Evoluir dá trabalho. Com certeza é o melhor trabalho que a gente pode ter na vida, isso sem dúvida. Mas dá trabalho. Merece esforço, merece continuidade. Só assim que a gente evolui, só assim que a gente muda os nossos traços. E a gente está numa zona de conforto, a gente está num território conhecido e a gente não quer fazer essas mudanças. Porque continuar na mesma é muito fácil. Continuar fazendo as mesmas coisas é muito simples, é muito fácil. A gente não precisa fazer nenhum esforço. Então aí a questão é esforço. A pessoa não quer fazer nenhum esforço. Ela continua naqueles aspectos emocionais de procrastinação, de preguiça, de falta de propósito. É um outro item que entra aqui. Se a pessoa não tem propósito de evolução, então aí mesmo que ela não vai fazer nenhuma mudança. Justificativas como errar é humano e todo mundo faz. Essas aqui são clássicas, né? Essa pessoa ela é agressiva, às vezes ela já até me bateu, ela me xinga, ela é um pouco nervosa, né? Mas sabe, errar é humano, errar é humano. Ou a pessoa vai lá no restaurante, coloca alguma coisa dentro da bolsa e fala, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Então essas também mais mentiras que a gente vai contando pra gente mesmo. Errar é humano e todo mundo faz. E aí, mais uma vez, a gente não assume a responsabilidade daquilo que nós somos. E como fazer para enxergar melhor as nossas dificuldades? Um item que é fundamental é a autopesquisa. Nós pesquisarmos a nós mesmos. Ou autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos, né?
E aí a gente começa a se questionar como que nós atuamos no nosso dia a dia, como que nós nos comportamos nos ambientes, com as pessoas, nas relações de trabalho, no trânsito, com os amigos. Como é que eu sou? Eu sou uma pessoa que tem mais tendência a ficar irritada, eu sou uma pessoa mais calma, eu sou uma pessoa mais ansiosa, eu sou uma pessoa que tem pensamentos fixos. Você começa a se fazer um monte de questões. E isso é um processo de autopesquisa. E o importante aqui é você ir anotando isso. O processo de escrita é muito importante nesse momento. Outras questões. O que me traz sofrimento? O que me freia? O que me limita? O que me impede de evoluir? E aí a gente vai listando, vai anotando, a gente vai fazendo uma autopesquisa. Um outro item que é muito interessante para a gente poder analisar as nossas dificuldades é através do relacionamento. Lembre, ninguém evolui sozinho, nós evoluímos através do relacionamento. Por quê? Através do outro eu posso enxergar os contrastes, as diferenças. Isso que é o que nos traz aprendizado, as diferenças. Uma coisa muito interessante que a gente faz são os processos de projeção e espelhamento, e também chamado de efeito sombra. Procurem no YouTube um documentário que se chama Efeito Sombra. O que a gente faz? Nós costumamos projetar para o próximo os nossos pensamentos e sentimentos, a gente desloca para o terceiro, nós projetamos para uma outra pessoa. Quando a gente fala mal de alguma pessoa, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo, e aí vai descendo o cachorro em cima da pessoa, na maioria das vezes esses são itens que estão dentro de nós mesmos. Então, pesquisem mais sobre isso, espelhamento, projeção e efeito sombra. É algo muito interessante de se entender. Isso acontece também com os pontos positivos, né? Então, aqui entra um item interessante. Uma pessoa que enxerga esse mundo com muitas dificuldades, talvez é porque ela tem muitas dificuldades internas. Uma pessoa que enxerga muitas coisas bonitas nesse mundo é porque o mundo interno dela também é assim. E aí, qual que é o melhor momento para eu me rever? É quando eu estou numa dificuldade? Quando eu estou lá cansado? Ou quando eu estou com a cabeça cheia? Quando eu estou estressado? Esse é um bom momento para a gente fazer as nossas autopesquisas, fazer as nossas revisões? Não, esse é o pior momento que tem. A gente tem que fazer a nossa pesquisa e a nossa autoanálise quando a gente está bem, quando a gente está num padrão homeostático de consciência, quando a gente está no nosso melhor momento. Então a gente vai buscar estar no melhor momento para fazer esse exercício que eu estava falando, né? A gente tem que estar no bom momento para fazer isso. E aqui um outro trabalho que vai ajudar demais é a psicoterapia. Procurar um psicólogo, um psicanalista. Deixa eu dar um exemplo de mim mesmo. E há cerca de 1 ano e meio atrás eu procurei uma terapeuta, uma psicóloga. Isso foi algo que fez muita diferença na minha vida. Porque aí isso me ajudou a identificar esses traços. Não me lembro se foi na 3ª ou na 4ª sessão, ela me disse: eu vou te apresentar para você mesmo. E aí ela começou a me traçar todos os meus traços de personalidade. E aí nos traços negativos, deu uma lista muito grande, uma língua de vaca mesmo, de itens de traços negativos de personalidade. A maioria desses traços eu nem sabia que existia dentro de mim. Então, eu não me enxergava. E ainda continuo me enxergando um pouco até hoje. A gente tem muita dificuldade de se enxergar. Até começarmos a elaborar isso dentro de nós. Até começarmos esse trabalho de autopesquisa. Então, nesse momento, pode ser muito importante um trabalho de psicoterapia, um psicoterapeuta, um psicólogo ou um psicanalista. Eu vou colocar aí na tela para vocês como é que eu penso que se dê o processo de autodesassédio. O primeiro item é investigação e pesquisa. Isso pode ser feito por nós mesmos, pode ser feito por terceiros. Pode ser uma autopesquisa, uma autoinvestigação, ou através, por exemplo, de um profissional de psicoterapia. Ele pode te ajudar muito nisso. E aí você vai começando a identificar os seus pensamentos tóxicos e as suas emoções tóxicas, porque eles que nos levam ao autoassédio. E aí eu estabeleço um diagnóstico, ou esse profissional estabelece um diagnóstico. Ó, este é o seu quadro, está aqui seus pontos positivos, seus pontos negativos e o que você precisa desenvolver. Isso aqui é um diagnóstico de nós mesmos, um retrato de nós mesmos.
eu vou começar a trabalhar por itens. Olha, essa dificuldade eu vou começar a trabalhar. Aí entra o processo de enfrentamento, de auto-enfrentamento. Isso só a gente pode fazer, processo de auto-enfrentamento. Só eu que posso me curar, só eu posso curar a minha consciência. E aí eu posso, através de um processo de ressignificação, superar. Eu vou dar um exemplo meu da minha vida, que é um exemplo simples, né? Mas talvez ajude a esclarecer. Eu trabalho com o meu pai e o meu pai é uma pessoa de mais idade, ele tem dificuldade com informática. Então o que acontecia? Em diversas tarefas no computador ele tinha algumas dificuldades, né? E aí ele me chamava para socorrer ele. Só que essas dificuldades eram as mesmas, eram recorrentes. Isso ia me deixando irritado. Por exemplo, ele me pedia para eu anexar um arquivo no e-mail. Aí eu ia lá e ensinava ele. Aí dali a alguns dias ele me pedia de novo. Aí aquele ia ficar me irritado. Mas poxa pai, eu não te ensinei que era dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí os dois ficavam irritados. Ele porque não se sentia incapaz de não ter compreendido aquilo. E eu por não compreender essa situação dele. Tinha vezes que eu ficava muito irritado com isso. Puxa, por quê? Porque eu considero ele uma pessoa inteligente. Por que ele não consegue aprender a fazer isso? Eu ficava indignado, eu ficava muito irritado com isso. E aí como é que eu superei esse traço, essa minha irritação? Através da aceitação dele. Eu aceitando essa dificuldade dele. Eu deixei. Hoje em dia eu não fico mais irritado com isso. Hoje em dia muitas vezes é recorrente diminuir a quantidade, mas ele vira e mexe, ele me chama para fazer alguma tarefa que eu já ensinei para ele no passado, mas eu vou lá e ensino numa boa de novo, porque aí é a aceitação do próximo. E esse item, eu penso que é outro item fundamental na mudança de comportamento. A aceitação de si, em primeiro lugar, e a aceitação do próximo como ele é. Nesse processo de autopesquisa e de diagnóstico, eu lá descubro quais são meus traços positivos, negativos e os faltantes. Eu preciso aceitar isso e trabalhar para ser melhor. Agora, em relação ao próximo, a gente tem que aceitar o próximo da maneira que ele é. Porque a gente não pode mudar o próximo, nós nunca podemos mudar o próximo, isso é impossível. Só que a gente costuma muito fazer isso, a gente cria expectativas em relação ao próximo. E a expectativa é a mãe e o pai da frustração. Então eu vou lá e crio uma expectativa em relação ao próximo. A gente faz muito isso em relação à nossa família. Eu quero que meu filho faça isso, eu quero que meu filho seja de tal modo, ou eu quero que meu pai faça isso, eu quero que meu pai aprenda lá a mexer no computador. Eu estava criando uma expectativa em relação a ele. Aí essa expectativa não acontecia, e aí eu ficava frustrado. Quando ocorre a frustração pode caminhar para dois caminhos, ou da irritação e da raiva, ou da tristeza e da melancolia. Então, a gente nunca pode criar expectativas em relação ao próximo, a gente tem que aceitar o outro integralmente do jeito que ele é. Eu penso que a aceitação é um dos princípios do amor, aceitar o próximo da maneira que ele é. E aí, como saber se eu estou melhorando? A gente começa a enxergar melhorias na nossa vida. Reflexos na saúde, no bem-estar, a vida fica mais leve, o relacionamento com as outras pessoas também melhora, se torna um relacionamento mais leve. E a vida se torna mais cheia de sentimentos, daqueles sentimentos positivos. Se torna uma vida mais serena, mais pacífica e com mais gratidão. A gente se torna mais grato pela vida. Um outro item que é fundamental na nossa evolução e traz muita ressignificação para a nossa vida é trabalhar assistencialmente. Eu queria fazer esse convite para vocês. Trabalhar assistencialmente ressignifica de uma maneira muito intensa a nossa vida, quando a gente pensa mais no outro. Quando a gente deixa de pensar só em si e passa a pensar no outro, é uma grande ressignificação da nossa vida. A gente passa a enxergar a vida de uma outra forma. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de fazer essa breve exposição, de me relacionar com vocês, agradecer a paciência de vocês terem me ouvido e até um próximo encontro. Muito obrigado.